Mas é importante a gente não perder o foco desse conceito aqui de potencialidade. O que é isso? O que é esse conceito de potencialidade? É que qualquer caso ele pode mudar de nível. Então, apesar do contato telefônico, primeiro contato, você classifica aquela urgência no determinado nível, não quer dizer que esse nível é estanque. As urgências elas podem mudar de nível, né, a depender desses fatores, né, o tempo de evolução do agravo, o tipo de transporte, o tempo gasto nesse transporte e essa estimativa da gravidade potencial, ok? Então aqui, tempo de evolução. Às vezes a pessoa demora a entrar em contato com o serviço de saúde, ou mesmo durante o atendimento, né, por falta de recursos, né, aquele paciente fica esperando demais para ser atendido, ele pode ter piora do quadro clínico, né, um amarelo virar um vermelho, né, mesmo esse potencial. Vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem, né? Então, o paciente que liga, paciente de 40, 50, em torno de 40 a 50 anos de idade, sexo masculino, hipertenso, diabético e tabagista, com uma dor no peito, né, obeso, dislipidêmico, só que ele está consciente e orientado. A dor é de grau 2, né, de 2 em 10 na escala, não tem náuseas, não tem vômitos, não tem dispneia, ele tem somente essa dor. Você, né, vê que não tem risco de vida, mas classifica aí como hipótese diagnóstica uma dor torácica suspeita uma síndrome coronariana aguda. E você classifica como amarela, né? Porque ele não tem uma disfunção orgânica, uma disfunção neurológica, não está com insuficiência respiratória, um desconforto, né? Está consciente, hemodinamicamente está estável, porque está corado, está eupneico, né? Não tem sinais de comprometimento hemodinâmico. E você não tem recurso, você classifica como uma ocorrência amarela, né, que pode aguardar durante algumas poucas horas, e de repente aquele paciente começa a ter piora do quadro, né, porque você não tem recurso, o recurso demora demais, e aquele paciente que outrora estava consciente já começa a ficar torporoso, a dor que era intensidade 2, 3 passa para intensidade 9, e ele começa a ter náuseas e vômitos, começa a ter sudorese profusa, né, começa a ter uma dispneia importante, então ele já começa a ter alterações aí dos sistemas respiratório, hemodinâmico, neurológico, e esse caso amarelo agora ele passou a ser um caso vermelho, né? Por quê? Pelo tempo de própria evolução da doença, no caso aí é uma gravidade importante estabelecimento dessa potencial de gravidade, né, na ligação por conta disso, e ele acabou mudando. Então, esse conceito de potencialidade é isso, né? Então, em função do tempo de evolução, do tipo de transporte em algumas situações, né, a classificação inicial ela pode se alterar. Por isso é necessário a estimativa da gravidade potencial de cada caso, para a gente ligar o alerta. Então, quando ligar na central de regulação das urgências, um paciente que for dor torácica, por mais estar consciente e orientado, se tiver muito fator de risco, né, e for uma dor muito típica, você tem que ligar o alerta. Porque esse paciente ele pode ter uma piora, por mais que naquele primeiro momento ele é amarelo, ele pode vir ter mudança do quadro clínico. Se não tiver recurso para atendê-lo, né, você tem que ficar sempre atento, porque pode ser que tem que priorizar esse caso em relação a alguns outros, em virtude dessa gravidade em potencial. Ok? Aqui um pouquinho dos antecedentes históricos do APH. Então, 1792, os primórdios aí, né, com Dominique, um cirurgião de Napoleão, levando aí as famosas ambulâncias para o campo de batalha. Já no século XIX, em Nova York, as ambulâncias fora do hospital, né, medicalizadas essas ambulâncias, já eram o esboço aí das ambulâncias que a gente usa hoje no APH. A França, em 1986, né, com as suas centrais de regulação, chamada de Centros 15, né, tem aí a questão do modelo de APH, Serviço Médico de Urgência, e foi o modelo que nos inspirou. Tá? Então, a gente tem esse conceito de APH, né, do nosso SAMU muito inspirado no modelo francês, na regulação médica, né, nas técnicas de abordagem por telefone dos casos, né, então foi desenvolvida pelos franceses, e onde a gente traz nosso modelo. Ok? E quando a gente fala em regulação médica, né, o processo tem uma estrutura bem marcante. Então a gente divide o processo de atendimento entre a ligação, todo o processo de abordagem desse caso, atendimento da ligação pela central, até a definição da ambulância, no caso que vai precisar, o hospital que vai, o acompanhamento. Então, para a gente facilitar entender todo o processo regulatório, a gente os dividimos em 3 etapas. A primeira etapa
né, que é a famosa recepção do chamado. Ela é realizada pelo TARM, que é o telefonista auxiliar. E o que, que ele faz? Ele vai atender a ligação, geralmente ao primeiro toque, né, sempre que possível no primeiro toque, se identificar, localizar onde o solicitante se encontra, nome, endereço, né? Tentar já nesse primeiro contato detectar sinais de gravidade para aquele paciente que não está inconsciente, que respira, que não respira ou que respira com dificuldade, e imediatamente passar ao médico regulador dessa ligação. Tá? Por que, que é importante ele detectar já nesse primeiro contato sinais de gravidade? Que essa ligação vai ser priorizada. Gera outras ligações na espera, né? Você tem que comunicar ao médico, né? Falar dessa condição que o paciente está irresponsivo, está com muita dificuldade respiratória, para priorizar o atendimento em relação a algum outro que esteja aí no aguardo dessa abordagem médica. Tá? A segunda etapa, então, após o atendimento do chamado, é a abordagem do caso. E quem que faz a abordagem do caso? O médico regulador. Né? Ele vai conduzir o interrogatório com perguntas direcionadas, manter o controle dessa conversação. Então é importante ele direcionar o questionário e manter o controle, porque senão o paciente começa a florear demais, trazer muita informação que muitas vezes não é pertinente e traz, e é um fator de confusão. Então é muito comum na regulação a gente ver, né, que no primeiro momento, as primeiras palavras que ele fala pro TARM é uma dor lombar. Só que a hora que esse paciente, né, só um exemplo que eu estou trazendo, passa essa ligação para o médico, né, aí ele já começa a falar que teve uma cirurgia em 2010 de apêndice, né, que teve um pai que morreu de infarto, que ele já fez angioplastia, né, e daí aquele médico ele começa a já pensar em outras possibilidades. Né? No caso, era a dor lombar muito típica aí no primeiro contato, e foi o que ele relatou para o TARM de uma lombalgia, né? E esses fatores de confusão, às vezes, acaba levando o médico a pensar em se é algo cardiovascular, né? E classificar como vermelha ocorrência, e chega lá, muitas das vezes, é só uma lombalgia, que nem tinha indicação de atendimento. Então, manter o controle da conversação, né? Manter um questionário direcionado para essa queixa apresentada, é extremamente importante para a gente realmente afastar esses fatores, nessas informações desnecessárias que trazem confusão e que nos levam muitas vezes a fazer uma regulação, né, uma classificação errada desse grau de urgência. Tá? É que é importante, nessa abordagem do caso inicialmente, sempre tentar, no menor tempo possível, então dentro de 30 segundos ao minuto, definir se tem algum diagnóstico sindrômico, né, das síndromes de gravidade, que identificando essas síndromes já justifica o empenho da viatura, mesmo sem ter uma hipótese diagnóstica definida. Então, a gente vai ver mais para frente quais são essas três síndromes, né? E quem faz isso é o médico. Né? Então, o TARM já tem indícios desses sinais de gravidade, o médico nesse primeiro contato vai sempre priorizar, tentar identificar se tem uma dessas síndromes de gravidade, e não você procede com o interrogatório, estabelece uma hipótese diagnóstica e classifica o grau de urgência para definir se vai mandar ambulância, se vai apenas fazer orientação, se a ambulância vai mandar uma USA, um USB, né? E a terceira etapa, que é a tomada de decisão. Então, todo esse processo que está aqui anteriormente, né? Todo esse processo que a gente tem aqui, opa, vou mudar aqui a cor. Todo esse processo aqui, ele tem uma única finalidade: nos apoiar na tomada de decisão. Então é importante a gente classificar bem essa urgência, ter uma noção porque a tomada de decisão que vem na sequência é extremamente importante. Né? Então, se eu definir que é um paciente com risco de vida, vou empenhar o uso no código vermelho. Se eu tiver uso disponível, né? Ou não há USB nos municípios que não tem, usa, ou se a uso estiver empenhada. Né? Então, o objetivo final é sempre a tomada de decisão. Ok? Tomou a decisão, não finaliza todo o processo de regulação, porque a gente tem que acompanhar. E acompanhar o deslocamento da viatura da base até o local da ocorrência, né? Acompanhar todo o processo que está sendo realizado de atendimento no local da ocorrência, acompanhar o deslocamento até a unidade hospitalar, né? E finalizamos quando essa vítima é entregue aos cuidados aí da unidade de saúde, da equipe que vai dar o segmento dos cuidados no intra-hospitalar. Certo? Então são essas as três etapas do processo regulatório, esses três momentos. Tá? Aí, voltando para o primeiro momento, né, para o primeiro momento aí, que é a primeira etapa, que é a recepção do chamado. Enfatizando, quem é responsável por essa primeira etapa, por receber o chamado, é o profissional denominado de TARM, que é o telefonista auxiliar, o técnico auxiliar de regulação médica, né, o telefonista auxiliar de regulação médica, aquelas orientações de sempre atender o primeiro toque do telefone, né, identificar se é o solicitante, é obrigatório? Não, é recomendado.
né? É recomendado, ok? Perguntar o nome do paciente, sempre chamá-lo pelo nome. Então não é seu José, Dona Maria, é chamar o paciente pelo nome. Né? Isso aí aumenta a empatia, né? Aumenta a humanização do atendimento. Usar expressões simples, evitar termo técnico, muitas vezes não adianta. Isso é fator de confusão. Né? Se você pergunta se o paciente está dispineico, ele não sabe o que é dispneia, né? Gera confusão na informação, consequentemente gera confusão na classificação do grau de urgência e gera confusão na sua tomada de decisão, ok? Então evitar termo técnico, ser o mais simples possível para buscar o entendimento realmente do que está acontecendo, para a gente poder fazer uma análise mais desculpa, uma análise mais próxima da realidade do que está acontecendo. Falar de forma calma, falar de forma pausada e com entonação de voz agradável. Então nada de gritaria, né? Nada de fala atropelada, né? Nada de fala acelerada. É de forma calma, pausada e de entonação agradável, né? Para facilitar a comunicação. Manter o controle da conversa sempre. Lembrar que do outro lado tem uma pessoa desesperada querendo atendimento médico, né? Depende para ele ou para o familiar, então não está em sã consciência. Você é o profissional que está em condições favoráveis. Você está numa sala, muitas vezes com ar-condicionado, né? Então o controle da conversa tem que partir de você. E se o solicitante estiver desesperado, ajudar o solicitante a se expressar, ok? Ajudar a se expressar para a gente entender o que está acontecendo, para poder realmente fazer o melhor atendimento possível, certo? E lembrar que as primeiras palavras costumam ser as mais fidedignas. Isso é importante, ok? Então, dando seguimento ao nosso treinamento, tá? Localização e dados mínimos do chamado. Isso é importante demais. Então, às vezes a localização errada te leva à perda de tempo, né? Então, consequentemente, pode trazer complicações e agravos ao quadro clínico do paciente. Lembrar que a gente tem aqui no Sistema de Cidades com nome parecido, Monte Carmelo, Monte Alegre. Então, né, ficar muito atento na hora de selecionar a cidade do município, porque, infelizmente, se a gente empenha para o lugar errado, o endereço errado, né, é tempo que a gente está perdendo e muitas vezes pode ser o diferencial entre a vida e a morte, entre a vida e as sequelas que esse paciente pode vir a apresentar posteriormente. Tá? Então, a localização do chamado é registrar o endereço detalhado, com ponto de referência, né? Pedir para que a pessoa aguarde no local próximo, né? Para encontrar a ambulância, para sinalizar, sai para fora da residência se possível, sinaliza para a ambulância onde quer. Isso às vezes ajuda nessa localização da ocorrência, né? Já nesse primeiro contato, tentar identificar sinais de trote, infelizmente tem bastante, né? É algo que não tem a menor graça, mas infelizmente, por falta de consciência das pessoas, isso é muito comum no serviço de urgência, tá? E na sequência passar o caso ao regulador, né? E os dados a serem registrados, quais são? O município, data e hora, número da chamada, tá? Nome do solicitante, o telefone do solicitante, motivo da ligação, né? Se é uma informação, se é um pedido de ajuda, se é um transporte ou se é algum outro, ok? Né? Trote, se foi engano, se desligou, se a ligação caiu, etc. Né? Qual foi a orientação transmitida ao informante, ao solicitante, né? E lembrar, endereço com referências de localização. Isso é muito importante para a gente não perder tempo, tá? Hoje mesmo com os GPS, mas tem cidade às vezes que mesmo o GPS não ajuda muito, ok? Então, são importante a gente atentar para esses detalhes. Sobre o solicitante, a origem e a natureza do mesmo, né? Então pode ser pessoas leigas, são vítimas, as famílias, terceiros, vizinhos, né? Pode ser profissionais de áreas afins, que são os bombeiros militares, policial, profissional de trânsito, ok? Podem ser também profissionais de saúde, não médicos, né? Então são os enfermeiros, técnico de enfermagem, farmacêutico, psicólogo, odontólogo. Algumas transferências de alguns municípios que a nossa região não tem médico o tempo todo. Então muitas vezes quem faz o contato são técnicos de enfermagem,
para passar esse caso, né? E os médicos, principalmente nas transferências, isso ajuda muito, a comunicação fica mais clara, mais técnica, né? A gente consegue ter maior precisão. Mas lembrando que mesmo assim, às vezes a gente tem muita pessoa recém-formada, com pouca experiência, trabalhando nas urgências, né? Não que seja um é, proibitivo, óbvio que não, né? Então são habilitados, mas às vezes nesses casos você vai ter que, né? A comunicação é mais fácil, mas muitas das vezes precisa de uma orientação, de uma assistência, né? De um apoio uma hora dos médicos reguladores. Sobre a origem da solicitação, pode ser de domicílio, pode ser de via pública, pode ser de algum serviço de saúde, hospitais nas transferências ou de outros, ok?